No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente terça-feira para todo o povo de Deus que acompanha o Minuto da Unicidade. É um minuto, é um espaço que nós abrimos aqui para falarmos do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso grupo ou no nosso canal, muito obrigado. Aqui no YouTube, seja bem-vindo. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 17, uma passagem que eu gosto muito para falar da unicidade de Deus. Mateus 17, dever de casa para você no dia de hoje. Diz que o Senhor Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, no caso, Tiago, irmão de João, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto, veja bem o que aconteceu, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. De repente, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos ou 3 cabanas, dependendo da sua tradução. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem os cobriu, e da nuvem, veja bem isso, e da nuvem saiu uma voz, artigo indefinido, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Fica com esse versículo final aqui, tá bom? Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Ó, até nesse texto ele é único. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas lições nós tiramos desta passagem, muitos ensinamentos preciosos. Por isso que eu falo para você, não fique aí comendo sempre sermão que fica vindo pronto já, né? Tem sites que já vêm sermões prontos e não, cara, examine a Bíblia, que é algo precioso, você mesmo ler e ver Deus falar com você e te mostrar coisas maravilhosas. Isso é muito bom, meu querido. Leia bem, leia mesmo. Bom, aqui o que nós podemos tirar, para não estender muito o áudio, né? Muitos ensinamentos nós tiramos desse fato que aconteceu. Primeiro que ele tinha 12 discípulos, né? Os 12 discípulos estavam lá, mas para essa experiência particular, ele pega Pedro, Tiago e João. Eu costumo dizer que esses 3 eram a nata dos apóstolos, não desmerecendo os demais, mas eram homens que o Senhor Jesus costumava sempre tratar com esses especiais, né? Com esses em particular. Por exemplo, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, o pessoal começou a zombar dele, duvidar que ele ia fazer isso. Ele chamou esses 3 em particular, vem cá vocês 3, né? E levou lá e eles presenciaram também esta maravilha. Neste caso aqui de Mateus 17, ele chama depois os seus discípulos, descendo do monte, diz no versículo 9, e ordenou dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, vocês não vão falar o que vocês viram aqui para ninguém até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. É algo extra, por isso que ele chamou os 3. Esses 3 só anunciaram isso, tanto é que havia lá no texto, você pode ver, Pedro, Tiago e João, mas nós estamos lendo, por exemplo, essa passagem em Mateus, capítulo 17, ou seja, Mateus nem estava lá, porém soube por intermédio de quem? Dos seus amigos, os apóstolos, os 3, né? Bom, outro detalhe que nós encontramos aqui nesse texto muito interessante é que, para você gravar aí, meus amados irmãos, meu amigo, é que aparece no monte, surge, eis que de repente vem Moisés e Elias e começa a conversar com eles assuntos referentes à sua morte.
E quando Pedro começa a querer colocar os dois grandes profetas, diga-se de passagem, né? Um representando os profetas e o outro representando a lei, que era Moisés, o criador da lei, né? Dois homens importantíssimos na Torá para o povo de Israel. E veja que detalhe também nesta passagem, que esses homens não eram contemporâneos dos discípulos, era questão de 2.000 anos para trás, 1.500, 2.000 anos atrás, antes deles. E como que eles conheciam, sabiam que era Moisés e Elias, hein? Detalhe para você refletir depois aí, pensar, né? Como que o Espírito do Eterno atua, né? Naquele grande dia, nós que não somos contemporâneos de Abraão, de Isaac e Jacó, vamos conhecê-los e reconhecê-los e saber quem eles são, sem até mesmo que ninguém nos apresente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas voltando aqui, veja, Pedro ficou assim estarrecido com aquela imagem. Ele se transfigurou e ao mesmo tempo trouxe esses dois profetas para falar com ele. E Pedro falou assim, bom estarmos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, queria colocar Jesus Cristo no mesmo patamar dos grandes profetas. Eram os maiores, podemos dizer assim, do Novo Testamento, as grandes referências para os judeus, mas isso não poderia elevar o nível daqueles 3 profetas ao mesmo nível de Cristo. Eu preguei sobre isso neste domingo na nossa congregação. Eles não poderiam. Por isso que na mesma hora, quando Pedro diz a Bíblia, Pedro ainda falava essas coisas. Eles ainda falavam, Pedro ainda estava falando. Você está entendendo? Pedro ainda falava. Versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem cobriu os 3 lá, e saiu uma voz, aí a gente, para falar da voz, veja como que não existe 3 iguais. Não existe a trindade, porque eles queriam colocar no mesmo patamar, não tem. Foi-lhes vedado isso. O Senhor Jesus não admitiu isso. Já tirou de cena os profetas, os patriarcas da fé, tira eles. São importantes, sim. Grandes homens, sim. Extraordinários homens, fizeram feitos extraordinários na história da humanidade, mas não podem ser reverenciados e não chegar, botar no mesmo nível, vamos fazer 3 cabaninhas aqui, né? Esqueceu até dele, mas botou outros no mesmo nível. Então, veja, não tem. E para encerrar no Minuto da Unicidade de hoje, desta terça-feira, ontem nós não conseguimos gravar, haja vista problemas com a máquina nossa, né? Então, veja, mais um ensinamento. Para finalizar, Jesus não habita em cabanas. Ele não mora num negocinho, num cantinho do nosso coração. Já falamos disso aqui na outra oportunidade. Ele não quer morar num cantinho, não, eu tenho Jesus no meu coração. Ah, não, entre a palavra de o Deus do Velho Testamento, Jesus precisa ficar com o Deus do Velho Testamento, é o mesmo. Jesus não foi feito para habitar em cabana, não habita em templos feitos mão por homem, que dirá numa cabana, num tabernáculo, o que quer que seja. Ou ele ocupa o seu coração 100%, totalmente, amplamente, ou ele não quer ficar lá por um cantinho no seu coração para você recorrer a ele a hora que você precisar. É para você ser amigo dele, andar com ele o tempo todo, para que ele preencha o seu coração. Assim como aquele discípulo, o grande Pedro, queria colocar 3, os outros 2 no mesmo nível. Você não pode ter nada no seu coração que seja maior do que Cristo, senão você vai sofrer. Seu filho não pode ocupar um espaço maior no seu coração do que Cristo, senão você vai sofrer. Sua mulher não pode ocupar um espaço grande no seu coração, senão você vai sofrer. Porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, palavra do próprio Cristo. Por isso que é importante dar a primazia para ele, que é ser o primeiro em tudo, na sua vida, na minha vida, no centro da sua mente. Não podemos exercer uma vida de dupla personalidade. Ora somos de Cristo, ora vivemos escorregando e vivemos na internet meio que perdidos, procurando algo interessante para saciar os olhos, né? Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Deus está procurando o seu povo. Ele conhece aqueles que são seus. Por isso que é importante nós o amarmos e servirmos de todo o nosso coração.
Eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente dia, uma boa terça-feira e amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Desculpa o áudio grande de hoje, mas compartilhe a mensagem aí, envia para um grupo, envia nosso link para um grupo de WhatsApp, nos ajuda a compartilhar o link do nosso canal para que outras pessoas se cheguem para ouvir a palavra de Deus aqui no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.